Diretamente do auditório do Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah, esta é a sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Anual número 191 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo, gravada de conferências gerais anteriores. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Anual número 191 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação aos membros da Igreja e aos amigos que participam por meio da televisão, do rádio ou da internet. A música para esta sessão foi gravada previamente e será apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo, sob a direção de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com diversos organistas. O coro agora entoará Jeová ser nosso guia. A oração de abertura será então proferida pelo elder Carl B. Cook, da presidência dos 70. Our dear Father in heaven, Nosso querido Pai que está nos céus, humildemente nós baixamos nossa cabeça e agradecemos-te por todas as tuas bênçãos, inclusive nos reunir para esta sessão da Conferência Geral. Somos muito gratos a Ti por Teu Filho Jesus Cristo e sua expiação.
Somos gratos também pelos profetas e apóstolos, por nos liderarem e por nos orientar em tempos difíceis. Oramos por aqueles que estão em necessidade. Por favor, os abençoe e nos ajude a cuidar uns dos outros. Por favor, abençoe aqueles que falarão a nós hoje. E, por favor, abra o nosso coração e nossa mente para que possamos receber inspiração. Nós o amamos. E nós convidamos Teu Espírito para estar conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. President Dallin H. Oaks. O presidente Dallin H. Oaks apresentará agora às autoridades gerais, os 70 de área e os líderes gerais da igreja para voto de apoio. Em seguida, o irmão Jared B. Larson, diretor administrativo do Departamento de Auditoria da Igreja, lerá o relatório anual. Brothers and sisters, Irmãos e I irmãs, will now present apresento-lhes agora as autoridades gerais, os 70 de área e os líderes gerais da igreja para o voto de apoio. Por gentileza, expressem seu voto de modo costumeiro, onde quer que estejam. Caso alguém se oponha a qualquer dos nomes propostos, pedimos que entre em contato com seu presidente de estaca. É proposto que apoiemos Russell Marion Nelson como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Dallin Harris Oaks como primeiro conselheiro na primeira presidência e Henry Benyon Eyring como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiemos Dallin H. Oaks como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e M. Russell Ballard como presidente em exercício do Quórum dos 12 Apóstolos. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos como membros do Quórum dos 12 Apóstolos M. Russell Ballard, Jeffrey A. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Husband, Gary A. Stevenson, Dale G. Renlund, Garrett W. Gong e Ulisses Soares. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifestem-se. É proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Todos os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver alguém, pelo mesmo sinal. Informamos que os elders Robert C. Gay e Terence M. Vinson serão desobrigados de seu serviço como membros da presidência dos 70 a partir de 1º de agosto de 2021. Os que desejam expressar gratidão a esses irmãos por seu dedicado serviço, manifestem-se levantando a mão. Os seguintes 70 de área foram desobrigados. Elders Sean Douglas, Michael A. Dunn, Clark G. Gilbert, Alfred Kiongo, Carlos G. Revilho e Vaianina Sikahema. Os que quiserem se juntar a nós e expressar gratidão por seu serviço excelente, manifestem-se. Desobrigamos a atual presidência geral da primária, Joy D. Jones como presidente, Lisa L. Harkness como primeira conselheira e Cristina B. Franco como segunda conselheira. Os que quiserem juntar-se a nós e expressar gratidão a essas irmãs por seu dedicado serviço,
manifestem-se. It is proposed that we sustain É elders proposto que Paul apoiemos V. os elders Paul V. Johnson S. Mark e S. Mark Palmer to serve as members para servir como membros da presidência dos 70 effective August 1st. a partir de 1º de agosto de 2021. Those in favor may manifest. Os que forem a favor, manifestem-se. Any opposed by the same sign. Quem se opuser, pelo mesmo sinal. It is proposed that we sustain É proposto que apoiemos os seguintes 70 autoridades gerais: Sean Douglas, Sean Douglas, Michael A. Dunn, Michael A. Dunn, Clark G. Gilbert, Clark G. Gilbert, Patricio M. Giuffra, Patrício M. Giuffra, Alfred Kiyungu, Alfred Kiongo, Alvin V. Tripp Meredith, Alvin V. Carlos G. Tripp Meredith, Dio Jr., Carlos G. Brevilho Jr. Vianina e Sikahima. Vaianina Sikahima. All in favor, please. Todos os que forem a favor, manifestem-se. Those opposed by the same sign. Os que se opuserem, pelo mesmo sinal. It is proposed that we É proposto que apoiemos os novos 70 de área, conforme anunciado pela Igreja anteriormente nesta semana. Os que forem a favor, manifestem-se. Any opposed by the same sign. Quem se opuser, pelo mesmo sinal. It is proposed that we sustain as the new primary É general proposto que presidency apoiemos como a nova presidência geral da primária, Camille N. Johnson como presidente, Elizabeth Porter, Susan Elizabeth Porter como primeira conselheira Eileen Wright, e Amy Eileen Wright como segunda conselheira. manifested. Os que forem a favor, manifestem-se. Any opposed may so signify. Os que se opuserem, It is manifestem-se. proposed that we sustain the other general authorities É proposto que apoiemos as outras autoridades gerais, 70 de área e líderes gerais da Igreja, como constituídos atualmente. Os que forem a favor, manifestem-se. those opposed, if any. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. Again, those who oppose Mais uma vez, aqueles que se opuseram a quaisquer dos nomes propostos são convidados a entrar em contato com seu presidente de estaca. Obrigado por sua fé e por suas orações contínuas em favor dos líderes da Igreja. as announced, Conforme anunciado, Jared B. Larson lerá o relatório de auditoria da Igreja referente ao ano de 2020. To the First Presidency of the Church of Para a Jesus primeira Christ of presidência de a Latter-day Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estimados irmãos, conforme ordenado por revelação e registrado na seção 120 de Doutrina e Convênios, o Conselho de Disposição dos Dízimos, formado pela primeira presidência, pelo Quórum dos 12 Apóstolos e pelo Bispado Presidente, autoriza a utilização dos fundos da Igreja. Os departamentos da Igreja fazem o uso desses fundos de acordo com os orçamentos, as normas e os procedimentos aprovados. A auditoria da Igreja, que é formada por profissionais credenciados e que atua de modo independente de todos os outros departamentos e entidades da Igreja, tem a responsabilidade de realizar auditorias com o propósito de garantir razoável segurança referente às contribuições recebidas, às despesas feitas e à proteção dos recursos da Igreja. Com base nas auditorias realizadas, a opinião dos auditores da Igreja é que, em todos os aspectos materiais, as contribuições recebidas, as despesas e os recursos da Igreja no ano de 2020 foram registrados e administrados de acordo com as devidas práticas contábeis e com as normas e os orçamentos aprovados pela Igreja. A Igreja segue as práticas ensinadas a seus membros de se manter dentro do orçamento, evitar dívidas e economizar para momentos de necessidade. Respeitosamente, Departamento de Auditoria da Igreja, Jared B. Larson, diretor administrativo. The choir will now favor us with. O If I coro listen entoará agora with o my hino Se Eu Escutar com o Coração. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos. We will then view our Ouviremos então uma mensagem previamente gravada elder Jorge T. pelo elder Jorge T. Bezerra, who is serving
dos 70, que serve atualmente na presidência da área América do Sul Noroeste. Elder Dale G. Renlund, Após suas palavras, o elder Dale G. Renland, do Quórum dos 12 Apóstolos, falará a nós. Prior to that first Easter, Antes daquela as primeira Páscoa, Jesus concluded quando Jesus concluiu a nova ordenança sacramental que ele ministrara aos 12, he began his majestic ele deu início a seu majestoso discurso de despedida and moved toward e Gethsemane. se dirigiu ao Getsemane, à traição e à crucificação. However, sensing No entanto, percebendo a preocupação e talvez até o puro medo some of those men, que alguns de seus discípulos sentiam, he said this to them: ele disse a eles e a nós: Let not your heart be troubled. não se turbe o vosso coração. God, Credes em Deus, believe also in me. crede também em mim. I will not leave you comfortless. Não vos deixarei órfãos, I will come to you. voltarei para vós. I leave with you. Deixo-vos a paz, Peace
A minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Há momentos difíceis neste mundo mortal, inclusive para os fiéis. Mas a mensagem consoladora de Cristo é que, embora o Cordeiro Pascal tenha ido como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele ainda assim ressuscitaria, como afirmou o salmista, para ser o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente nos momentos de angústia. Tendo em mente as horas difíceis que Cristo enfrentaria ao ir em direção à cruz e que seus discípulos enfrentariam ao levar seu evangelho para o mundo no meridiano dos tempos, acompanhe-me em uma mensagem relacionada, destinada aos membros da Igreja do Salvador nos últimos dias. Ela se encontra em meio ao imenso número de versículos do livro de Mórmon dedicados a vários tipos de conflitos, desde a conduta eternamente irritante de Laman e Lemuel até as batalhas finais, que envolveram milhares de soldados. Uma das razões óbvias dessa ênfase é que, tendo em vista o fato de o livro de Mórmon ter sido escrito para leitores desses dias atuais, os autores, os quais vivenciaram muitas guerras, profeticamente nos alertaram que a violência e os conflitos seriam uma característica marcante do relacionamento entre as pessoas nos últimos dias. Evidentemente, minha teoria sobre as contendas dos últimos dias não é muito original. Há quase 2000 anos, o Salvador alertou que nos últimos dias haveria guerras e rumores de guerras, declarando depois que a paz seria tirada da terra. Certamente, esse príncipe da paz, que ensinou enfaticamente que a discórdia é do diabo, deve chorar com seu divino Pai por aqueles da família humana em nossos dias que não têm afeição, conforme vemos nas Escrituras, e que não conseguem encontrar um meio de conviver com amor. Irmãos e irmãs, realmente vemos muitos conflitos, muitas contendas e incivilidade geral ao nosso redor. Felizmente, a geração atual não tem uma terceira guerra mundial na qual lutar, nem vivenciou uma crise econômica mundial como a de 1929, que resultou na Grande Depressão. Contudo, estamos nos deparando com um tipo de terceira guerra mundial que não é uma batalha para derrotar nossos inimigos, mas uma convocação para que os filhos de Deus preocupem-se mais uns com os outros e ajudem a curar as feridas que encontram em um mundo tão conflituoso. A Grande Depressão que agora enfrentamos tem menos a ver com a evidente perda de nossas economias e mais a ver com a perda de nossa autoconfiança, com a falta real de fé, esperança e caridade ao nosso redor. Entretanto, os instrumentos de que precisamos para criar um dia mais belo e para fazer prosperar uma economia de bondade genuína são encontrados de modo abundante no Evangelho de Jesus Cristo. Não podemos nos dar ao luxo, tampouco pode o mundo, de deixar de tirar o máximo proveito, pessoal ou publicamente, desses conceitos do Evangelho e desses convênios fortalecedores. Então, em um mundo arrojado com a tormenta e desconsolado, tal como Jeová disse que seria, como encontramos o que ele chamou de o convênio da paz? Nós o encontramos ao nos voltarmos para ele, que afirmou ter misericórdia de nós com benignidade eterna e que daria paz aos nossos filhos. Portanto, a despeito de profecias assustadoras e de escrituras preocupantes que declaram que a paz
será retirada da terra de modo geral, os profetas, inclusive nosso amado profeta Russell M. Nelson, ensinaram-nos que ela não será tirada de nós individualmente. Nesta Let's try to Páscoa, practice que peace tentemos praticar a paz de maneira pessoal, ao aplicarmos a graça e o bálsamo de cura da expiação do Senhor Jesus Cristo a nós e àqueles ao nosso redor. Felizmente, até This surpreendentemente, soothing salve is esse bálsamo consolador está disponível para nós, sem dinheiro e sem preço. such help and hope Essa ajuda e essa esperança são extremamente necessárias, in this world pois nesta congregação mundial are many who struggle há muitos que sofrem challenges com uma grande quantidade de desafios físicos ou emocionais, sociais, financeiros ou com inúmeros outros tipos de dificuldades. Porém, nós não somos fortes o suficiente para enfrentar muitos desses desafios sozinhos, pois a ajuda e a paz de que necessitamos não são as que o mundo nos dá. Não. for the truly difficult Para lidar com problemas difíceis, precisamos do que as Escrituras chamam de os poderes do céu. access these E para ter acesso a esses poderes, live by precisamos viver o que essas mesmas Escrituras chamam de os princípios da retidão. now understanding that connection Entender essa conexão between principle entre princípios e poder is the one lesson é a única lição que a família humana nunca parece ser capaz de aprender. so says. Assim declara o Deus do céu e da terra. And what are those principles? E quais são esses princípios? They're listed Bem, repeatedly, eles são citados repetidas vezes nas Escrituras. taught again São ensinados inúmeras vezes in conferences em conferências como esta. and in our dispensation. E em nossa dispensação, Smith was taught o profeta Joseph Smith os ensinou em resposta à sua própria versão do brado: my God Deus meu, por que me desamparaste? cold uncaring confinement No frio e inclemente confinamento da cadeia de Liberty, foi-lhe ensinado que os princípios da retidão incluem virtudes como a paciência, long suffering a longanimidade, a bondade unfeigned. e o amor não fingido. Absent those principles, Sem esses princípios, é absolutamente certo que viveremos em meio a conflitos, contendas in that e a regard, dor. may I speak for a moment A respeito disso, gostaria agora de falar de modo bem franco sobre a ausência, em alguns aspectos, desses princípios de retidão em nossa época. rule? I'm an upbeat, cheerful Evidentemente, há muitas coisas boas e belas em nosso mundo. that is so good and so beautiful in our world. Certainly we have more material Recebemos blessings mais bênçãos than materiais do que qualquer geração na história. but in 21st century Mas na cultura do século XXI em geral, and too often in the church e com muita frequência na igreja, still see lives that are ainda vemos pessoas com a vida ao avesso, em uma derrocada que resulta em muitas violações de convênios and too many broken hearts. e em muitos corações partidos. The coarse language, Observem a linguagem vulgar, sexual que está conectada à transgressão sexual, as quais são tão onipresentes em filmes ou na televisão, ou note the sexual harassment and other forms o assédio sexual we read e outras formas de indecência no ambiente de trabalho, sobre os quais tanto lemos. purity Em questões relacionadas à pureza nos convênios, o que é sagrado se torna com muita frequência algo comum, is too often. e o que é santo se torna com muita frequência algo profano. Any who are tempted to walk A qualquer pessoa que se sinta tentada a viver, falar ou se portar como o mundo, por assim dizer, don't expect it não espere que isso resulte em uma experiência pacificadora. Prometo-lhe, em nome do Senhor, que isso não acontecerá. wickedness Iniquidade nunca foi felicidade. an ancient prophet once
disse certa vez um profeta antigo. No final das contas, todos devem pagar o preço. E, na maioria das vezes, o pagamento é feito com lágrimas e remorso. Ou talvez vejamos um tipo mais sutil de abuso ou indignidade. Mas quão cuidadosos devemos ser, até em dobro, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, a fim de não sucumbirmos a tal comportamento. Não devemos, de modo algum, incorrer em injusto domínio ou qualquer tipo de abuso ou coerção imoral, física, emocional, eclesiástica ou de qualquer outra espécie. Lembro-me de ter sentido o fervor do presidente Gordon B. Hinckley, há alguns anos, quando ele falou aos homens da igreja a respeito daqueles que ele chamou de tiranos em sua própria casa. Que fenômeno trágico e repugnante é o dos maus tratos à esposa, afirmou ele. Qualquer homem desta igreja que maltratar sua esposa, ou a humilhar, insultar, ou exercer sobre ela injusto domínio, não é digno de possuir o sacerdócio. É indigno de possuir uma recomendação para o templo. Igualmente desprezível, ressaltou ele, é qualquer forma de abuso a crianças, ou qualquer outro tipo de abuso. De maneiras mais sutis e não intencionais, homens, mulheres e crianças, fiéis à igreja, podem cometer o erro de falar de modo rude, até destrutivo, com aqueles que são selados a eles por uma santa ordenança no templo do Senhor. Todas as pessoas têm o direito de ser amadas, de sentir-se em paz e de encontrar segurança no lar. Suplico que tentemos manter esse tipo de ambiente em nosso lar. Quando vocês são esse tipo de pacificador, é prometido que vocês terão o Espírito Santo como companheiro constante e que bênçãos lhes fluirão sem ser compelidas para sempre. Ninguém precisa ter uma língua afiada ou usar palavras rudes e ainda cantar o cântico do amor que redime. Encerro por onde comecei. Tomorrow is Easter. Amanhã é Páscoa. A time for the righteous Uma principles ocasião na qual os princípios de retidão do Evangelho de Jesus Cristo e sua expiação superarão os conflitos e as contendas, superarão o desespero e a transgressão e, por fim, superarão a morte. É uma ocasião para se jurar lealdade plena em palavras e ações ao Cordeiro de Deus, que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, em sua determinação de concluir a obra de salvação em nosso favor. A despeito de traição e dor, de maus tratos e crueldade, ao suportar os pecados acumulados de toda a família humana, o Filho do Deus vivo olhou para o longo caminho da mortalidade, viu-nos e disse: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tenham uma Páscoa abençoada, alegre e cheia de paz. Suas incontáveis possibilidades já foram pagas pelo Príncipe da Paz, a quem amo de todo o coração, a quem pertence esta igreja e de quem presto testemunho. Sim, o Senhor Jesus Cristo. Amém.
As a boy, I remember driving in the car with my father and seeing Lembro-me de minha individuals on the infância quando roadside. passeava de carro com meu pai e víamos pessoas morando nas ruas, pessoas que passavam por dificuldades ou que precisavam de ajuda. Meu pai sempre dizia carinhosamente, pobrecito, que significa pobrezinho. De tempos em tempos, eu observava com curiosidade meu pai ajudar muitas daquelas pessoas, especialmente quando viajávamos para o México para visitar meus avós. Ele geralmente procurava alguém que precisava de ajuda, conversava, em particular com a pessoa, e provia o necessário. Tempos depois, descobri que meu pai ajudava aquelas pessoas a se matricular na escola, a comprar comida e a estabelecer o bem-estar delas de alguma forma. Ele ministrava aos pobrezinhos que cruzavam seu caminho. Na verdade, durante toda a minha infância e adolescência, eu me lembro de sempre ter alguém morando em nossa casa que precisava de um lugar para ficar até se tornar autossuficiente. Passar por essas experiências criou em mim um espírito de compaixão por meu próximo e pelas pessoas que passam por necessidades. No manual Pregar Meu Evangelho lemos, você está cercado por pessoas, você passa por elas nas ruas, visita a casa delas e viaja com elas. Todas são filhos e filhas de Deus, seus irmãos e suas irmãs. Muitas dessas pessoas estão procurando um propósito na vida, estão preocupadas com o futuro e com a família. Ao longo de muitos anos de serviço na igreja, tenho tentado auxiliar as pessoas que passam por necessidades, tanto materiais quanto espirituais. Sempre ouço a voz de meu pai dizendo carinhosamente, pobrecito, pobrezinho. Na Bíblia, encontramos um exemplo maravilhoso sobre cuidar dos necessitados. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E foi trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual cada dia punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Ao ler esse relato, fiquei intrigado pelo uso da expressão fitando. O verbo fitar significa olhar fixamente, concentrar a atenção em algo. Ao olhar para aquele homem, Pedro o enxergou de maneira diferente das outras pessoas. Ele olhou para além de suas fraquezas e sua incapacidade de andar. E então ele pôde discernir que a fé daquele homem era suficiente para que fosse curado e entrasse no templo para receber as bênçãos que ansiava. Observei que Pedro o tomou pela mão direita e o levantou. Ao ajudar aquele homem daquela maneira, o Senhor o curou milagrosamente e os seus pés e artelhos se firmaram. O amor de Pedro e seu desejo de ajudá-lo aumentaram a capacidade e a habilidade do homem, mesmo com suas fraquezas. Enquanto servia como 70 diária, eu costumava reservar as noites de terça-feira para fazer visitas de ministração com os presidentes de estaca em minha área de responsabilidade. Eu os convidava a marcar uma visita com pessoas que precisassem receber alguma ordenança do Evangelho de Jesus Cristo ou que, no momento, não estavam guardando os convênios que haviam feito. Devido à nossa ministração intencional e consistente, o Senhor magnificava nossos esforços e conseguimos encontrar pessoas e famílias que precisavam de ajuda. Eles eram os pobrezinhos que moravam nas diferentes estacas em que servíamos. Certa vez acompanhei o presidente Bill Whitworth, o presidente da estaca Sandy Canyon View, em visitas de ministração. Ele estava orando sobre quem deveríamos visitar, buscando uma experiência como a de Neff, que foi conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. Ele demonstrou que, ao ministrarmos, devemos ser guiados por revelação às pessoas que mais precisam de ajuda, em vez de apenas seguir de maneira metódica uma lista de pessoas a serem visitadas. Devemos ser guiados pelo poder da inspiração. Lembro-me de visitar o lar de um jovem casal, Jeff e Heather, e seu filhinho, Kai. Jeff cresceu como membro ativo da igreja. Ele era um atleta muito talentoso e tinha uma carreira promissora. Durante sua adolescência, no entanto, ele começou a se afastar da igreja. Algum tempo depois, ele sofreu um acidente de carro que alterou o curso de sua vida. Ao entrarmos em seu lar e nos conhecermos um pouco, Jeff nos perguntou o motivo da visita. Respondemos que havia cerca de 3.000 membros que viviam na região daquela estaca. Então perguntei, Jeff,
de todos os lares que poderíamos visitar nesta noite, diga-nos, porque o Senhor nos mandou aqui. Jeff ficou emocionado e começou a compartilhar conosco algumas de suas preocupações e dificuldades que eles vinham enfrentando como família. Começamos a compartilhar diversos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Nós os convidamos a fazer algumas coisas específicas que, a princípio, poderiam parecer desafiadoras, mas com o tempo trariam muita felicidade e alegria para eles. O presidente Whitworth deu uma bênção do sacerdócio em Jeff para que ele conseguisse superar seus desafios. Jeff e Heather aceitaram nossos convites. Cerca de um ano depois, tive o privilégio de ver Jeff batizar sua esposa, Heather, como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Agora eles estão se preparando para entrar no templo e ser selados como família para toda a eternidade. Nossa visita alterou o curso da vida deles, tanto material como espiritualmente. O Senhor ensinou, portanto, sê fiel. Ocupa o cargo para o qual te designei. Socorre os fracos, ergue as mãos que pendem e fortalece os joelhos enfraquecidos. Assim agindo, farás o maior dos bens a teus semelhantes e promoverás a glória daquele que é teu Senhor. Irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo ensinou um elemento fundamental para a nossa ministração. Ele ensinou que somos o corpo de Cristo e membros em particular. E que cada membro do corpo é necessário para garantir que todo o corpo seja edificado. Então ele ensinou uma verdade poderosa que tocou profundamente meu coração quando li. Ele disse, antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Portanto, em cada ala e ramo precisamos de todas as pessoas, tanto as que estão fortes quanto as que enfrentam dificuldades. Todas são necessárias e vitais para a edificação completa do corpo de Cristo. Sempre me pergunto quem está faltando em nossas diversas congregações que poderia nos fortalecer e nos tornar completos. Em 1849, Brigham Young teve um sonho em que via o profeta Joseph Smith aparentemente conduzindo um grande rebanho de ovelhas e cabras. Alguns daqueles animais eram grandes e belos, outros eram pequenos e estavam sujos. Brigham Young relata que olhou nos olhos do profeta Joseph Smith e disse, Joseph, você tem o rebanho mais incomum que já vi em minha vida. O que você vai fazer com ele? O profeta, que parecia não estar preocupado com aquele rebanho desregrado, simplesmente respondeu, eles estão bem onde estão. Quando acordou, o presidente Young entendeu que, à medida que a igreja coligasse diversas ovelhas e cabras, era a responsabilidade dele permitir que cada uma compreendesse todo o seu potencial e seu lugar na igreja. Para ver... Irmãos e irmãs, o discurso começou a tomar forma enquanto eu pensava profundamente sobre aqueles que atualmente não estão ativos na Igreja de Jesus Cristo. Agora, por um momento, gostaria de falar a cada uma dessas pessoas. O elder Neil A. Maxwell ensinou que essas promessas sempre estão próximas da igreja, mas não participam integralmente. Não entram na capela, mas também não saem da entrada. São aquelas que precisam da igreja e das quais a igreja precisa, mas que, em parte, vivem sem Deus no mundo. Gostaria de repetir o convite que nosso amado presidente Russell M. Nelson fez ao falar aos membros da igreja assim que foi chamado como nosso profeta. Ele disse, agora a cada membro da igreja digo, continue no caminho do convênio. Seu compromisso de seguir o Salvador fazendo convênios com ele e depois guardando esses convênios vai abrir a porta para todos os privilégios e bênçãos espirituais disponíveis a mulheres, homens, crianças e crianças de todo o mundo. Então ele suplicou, agora, se você saiu do caminho, quero convidá-lo, com toda a esperança de meu coração, a por favor voltar. Sejam quais forem suas preocupações ou seus desafios, há um lugar para você nesta igreja, a Igreja do Senhor. Você e as gerações que ainda não nasceram serão abençoadas agora por suas ações de voltar ao caminho do convênio. Testifico dele, Jesus Cristo, o mestre ministrador e salvador de todos nós. Convido cada um de nós a buscar os pobrecitos, os pobrezinhos que estão entre nós, que precisam de ajuda. Essa é a minha esperança e minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em 1994, houve um genocídio em Ruanda, um país no leste da África, em parte devido a antigas tensões tribais.
Estima-se que mais de 500 mil de pessoas tenham sido mortas. É extraordinário que grande parte do povo de Ruanda tenha se reconciliado, mas ainda há ecos do passado. Há 10 anos, em visita a Ruanda, minha esposa e eu começamos uma conversa com outro passageiro no aeroporto de Kigali. Ele lamentou a injustiça do genocídio e perguntou de maneira comovente: se Deus existisse, ele não teria feito algo a esse respeito? Para esse homem e para muitos de nós, o sofrimento e a injustiça brutal podem parecer incompatíveis com a realidade de um Pai Celestial bondoso e amoroso. Contudo, Ele é real. Ele é bondoso e ama cada um de seus filhos perfeitamente. Essa dicotomia é tão antiga quanto a humanidade e não pode ser explicada como uma simples frase de efeito ou um ditado de para-choques de caminhão. Para que isso comece a fazer sentido, vamos analisar vários tipos de injustiça. Pense em uma família em que cada criança recebe uma mesada semanal para fazer tarefas domésticas rotineiras. Um filho, João, comprou chocolate. Uma filha, Ana, guardou seu dinheiro. No final, Ana comprou uma bicicleta. João achou totalmente injusto que não tivesse uma bicicleta e ele não. Mas foi a escolha de João que criou a desigualdade, não a ação dos pais. A decisão de Ana de renunciar ao prazer imediato de comer chocolate não impôs nenhuma injustiça a João, pois ele teve a mesma oportunidade. Da mesma forma, nossas decisões podem trazer vantagens e desvantagens a longo prazo. O Senhor revelou: e se nesta vida uma pessoa, por sua diligência e obediência, adquirir mais conhecimento e inteligência do que outra, ela terá tanto mais vantagem no mundo futuro. Quando outras pessoas recebem benefícios porque foram mais diligentes, não é correto concluir que fomos tratados de maneira injusta, já que tivemos a mesma oportunidade. Outro exemplo de injustiça pode ser tirado de uma situação que minha esposa, Ruth, enfrentou quando criança. Um dia, Ruth ficou sabendo que sua mãe ia levar a sua irmã mais nova, Merla, para comprar sapatos novos. Ruth reclamou: mãe, não é justo. Foi Merla quem ganhou sapatos novos da última vez. A mãe de Ruth respondeu: Ruth, seus sapatos servem em você? Ruth respondeu: servem. A mãe então disse: bom, os sapatos de sua irmã não servem mais nela. Ruth concordou que ninguém da família deveria usar sapatos apertados. Ela adoraria ter ganhado sapatos novos, mas a sensação de injustiça se dissipou quando olhou a situação pelo ponto de vista de sua mãe. Algumas injustiças não podem ser explicadas. Injustiças inexplicáveis são revoltantes. A injustiça pode resultar por termos um corpo imperfeito, por ficarmos feridos ou doentes. A vida mortal é injusta por natureza. Algumas pessoas nascem ricas, outras não. Algumas têm pais amorosos, outras não. Algumas vivem muito, outras pouco. E assim por diante. Algumas pessoas cometem erros nocivos quando estão tentando fazer o bem. Outras optam por não avaliar as injustiças quando poderiam. Infelizmente, alguns usam o arbítrio que Deus lhes deu para prejudicar os outros quando nunca deveriam fazer isso. Diferentes tipos de injustiça podem se acumular, criando um tsunami de injustiças avassaladoras. Por exemplo, a pandemia da Covid-19 afeta desproporcionalmente aqueles que já estão sujeitos a desvantagens multifatoriais preexistentes. Fico triste pelos que sofrem tais injustiças, mas afirmo com toda a dor que sinto no coração que Jesus Cristo compreende essas injustiças e tem poder para remediá-las. Nada se compara à injustiça que Ele suportou. Não foi justo que Ele tenha sentido todas as dores e aflições da humanidade. Não foi justo que Ele tenha sofrido por nossos erros e pecados. Mas Ele decidiu fazê-lo por causa de seu amor por nós e pelo Pai Celestial. Ele compreende perfeitamente o que estamos passando.
As escrituras indicam que os antigos israelitas reclamaram que Deus os estava tratando de modo injusto. Em resposta, Jeová perguntou: pois pode uma mulher se esquecer tanto do seu filho que está amamentando, que não sinta compaixão do filho no seu ventre? Por mais que seja improvável que uma mãe amorosa se esqueça de seu bebê, Jeová declarou que sua devoção era ainda mais firme. Ele afirmou: sim, pode esquecer. Eu, porém, não te esquecerei. Eis que te tenho gravado nas palmas de minhas mãos. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Por ter suportado o sacrifício expiatório infinito, Jesus Cristo sente perfeita empatia por nós. Ele está sempre atento ao que nos acontece e às nossas circunstâncias. Na mortalidade, podemos nos achegar ao Salvador com confiança e receber compaixão, cura e ajuda. Mesmo quando sofremos inexplicavelmente, Deus pode nos abençoar de maneiras simples, comuns e significativas. Ao aprendermos a reconhecer essas bênçãos, nossa confiança em Deus aumentará. Nas eternidades, o Pai Celestial e Jesus Cristo resolverão todas as injustiças. É natural que queiramos saber como e quando. Como eles vão fazer isso? Quando vão resolver tudo? No meu entender, eles não revelaram como nem quando. O que realmente sei é que vão fazê-lo. Em situações injustas, um de nossos encargos é confiar que tudo que é injusto na vida pode ser corrigido por meio da expiação de Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu o mundo e absorveu toda a injustiça. Por causa dele, podemos ter paz neste mundo e bom ânimo. Se permitirmos, Jesus Cristo consagrará a justiça para nosso benefício. Ele não apenas nos consolará e restaurará o que foi perdido, mas reverterá a justiça a nosso favor. Com relação a como e quando algo pode acontecer, precisamos reconhecer e aceitar, como fez Alma. Não importa, pois Deus sabe todas essas coisas, e isso me basta. Podemos tentar adiar nossas perguntas sobre como e quando e nos concentrar em desenvolver fé em Jesus Cristo e lembrar que Ele não só tem poder de corrigir tudo, mas anseia por fazê-lo. Insistir em saber como ou quando algo vai acontecer é improdutivo e, em última análise, é uma visão míope. Ao desenvolvermos fé em Jesus Cristo, devemos também nos esforçar para nos tornar como Ele. Assim, tratamos os outros com compaixão e tentamos aliviar as injustiças onde as encontrarmos. Podemos tentar corrigir as coisas dentro de nossa esfera de influência. Na verdade, o Salvador nos instruiu a ocupar-nos zelosamente numa boa causa e fazer muitas coisas de nossa livre e espontânea vontade e realizar muita retidão. Uma pessoa zelosamente ocupada em combater a injustiça é o advogado Bryan Stevenson. Sua atuação jurídica nos Estados Unidos é dedicada a defender os que foram acusados injustamente, acabar com a punição excessiva e proteger os direitos humanos básicos. Há alguns anos, o Sr. Stevenson defendeu um homem que tinha sido falsamente acusado de assassinato e condenado à morte. O Sr. Stevenson pediu apoio à igreja cristã local do réu, mesmo sabendo que ele não era membro praticante e que estava desmoralizado na comunidade devido a um caso extraconjugal de conhecimento público. Para ajudar a congregação a se concentrar no que é realmente importante, o Sr. Stevenson conversou com ele sobre a mulher acusada de adultério que foi levada a Jesus. Os acusadores queriam apedrejá-la até a morte, mas Jesus disse: aquele que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Os acusadores da mulher se retiraram. Jesus não a condenou, mas ordenou a ela que não pecasse mais. Depois de contar esse episódio, o Sr. Stevenson observou que a hipocrisia, o medo e a raiva levaram até mesmo os cristãos a jogar pedras em pessoas que tropeçavam. Depois ele disse:
Não podemos simplesmente assistir a isso. Incentivou os membros da congregação a se tornarem catadores de pedras. Irmãos e irmãs, não atirar pedras é o primeiro passo para tratar o próximo com compaixão. O segundo passo é tentar catar as pedras lançadas por outras pessoas. O modo como lidamos com as vantagens e desvantagens faz parte do teste da vida. Não seremos julgados tanto pelo que dizemos, mas pelo modo como tratamos os vulneráveis e desfavorecidos. Como membros da igreja, procuramos sentir o exemplo do Salvador fazendo o bem. Demonstramos nosso amor ao próximo, tentando garantir a dignidade de todos os filhos do Pai Celestial. Seria muito bom refletirmos sobre nossas vantagens e desvantagens. Para João, entender por que Ana conseguiu uma bicicleta foi revelador. Para Ruth, foi explicativo perceber, com a ajuda da mãe, que Merla precisava de sapatos novos. Tentar ver as coisas com uma perspectiva eterna pode ser esclarecedor. Ao nos tornarmos mais semelhantes ao Salvador, desenvolvemos mais empatia, compreensão e caridade. Volto à pergunta feita por meu companheiro de viagem em Kigali, que lamentou a injustiça no genocídio em Ruanda, dizendo: se Deus existisse, Ele não teria feito algo a esse respeito? Sem minimizar o sofrimento causado pelo genocídio e depois de reconhecer nossa incapacidade de compreender tal sofrimento, respondemos que Jesus Cristo fez algo a respeito das injustiças revoltantes. Explicamos muitos preceitos do Evangelho concernentes a Jesus Cristo e a restauração da sua igreja. Depois disso, nosso conhecido perguntou, com lágrimas nos olhos: quer dizer que há algo que posso fazer por meus pais e meu tio que faleceram? Respondemos: claro. Depois, testificamos que tudo que é injusto na vida pode ser corrigido por meio da expiação de Jesus Cristo e que, por meio da sua autoridade, as famílias podem ficar juntas para sempre. Quando nos deparamos com injustiças, podemos nos afastar de Deus ou nos aproximar dele para receber ajuda e apoio. Por exemplo, a guerra prolongada entre os nefitas e lamanitas afetou as pessoas de maneira diferente. Mormon observou que muitos se tornaram insensíveis, enquanto outros foram abrandados em virtude de suas aflições, de modo que se humilharam perante Deus. Não deixem que a injustiça endureça seu coração ou corroa sua fé em Deus. Em vez disso, peçam ajuda a Deus. Aumentem sua gratidão pelo Salvador e sua confiança nele. Em vez de vocês se tornarem amargos, deixem que Ele os ajude a se tornarem melhores. Permitam que Ele os ajude a perseverar, a deixar que suas aflições sejam sobrepujadas pela alegria em Cristo. Juntem-se a Ele em sua missão de curar os quebrantados de coração. Tentem minimizar as injustiças e tornem-se catadores de pedras. Testifico que o Salvador vive. Ele compreende as injustiças. As marcas nas palmas de suas mãos lembram-no continuamente de vocês e de suas circunstâncias. Ele ministra a vocês em todas as suas aflições. Para aqueles que se achegarem a Ele, uma grinalda de beleza substituirá as cinzas da tristeza. A alegria e o contentamento substituirão a angústia e o pesar. E a gratidão e a celebração substituirão o desânimo e o desespero. Sua fé no Pai Celestial e em Jesus Cristo será recompensada mais do que vocês podem imaginar. Todas as injustiças, especialmente as revoltantes, serão consagradas para seu benefício. Presto testemunho disso em nome de Jesus Cristo. Amém. We invite you wherever you are. Convidamos todos, onde quer que estejam, a se unir ao coro para cantarmos juntos Vinde, ó Filhos do Senhor. Depois do hino, ouviremos o Elder Neil L. Anderson,
do Quórum dos 12 Apóstolos. He will be followed by Elder Em seguida, ouviremos o elder Thierry K. Mutombo, dos 70, his message. que gravou previamente sua mensagem e está servindo na presidência da área África Central. This is the Saturday afternoon session Essa é a sessão of da the tarde, 100th sábado, da Conferência Geral Anual número 191 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Each of us has been affected by the worldwide pandemic. Cada de nós foi afetado pela pandemia mundial, à medida que familiares e amigos inesperadamente partiram da mortalidade. Permitam-me mencionar 3 pessoas das quais sentimos muita falta e que representam aqueles a quem amamos muito. Este é o irmão Philippe e a irmã Germaine Nsonde. O irmão Nsonde servia como patriarca da estaca Brazzaville, Congo, quando faleceu. Ele era médico e compartilhava generosamente seus talentos com os outros. Esta é a irmã Clara Ruano, de Vila Real, de Tulcán, Equador. Ela aceitou o evangelho restaurado aos 34 anos de idade e era uma líder muito amada. Sua família se despediu cantando o hino favorito dela, Eu Sei Que Vive Meu Senhor. Este é o irmão Ray Tuneal, de Utah, com sua bela família. A esposa dele, Juliette, disse: Quero que meus filhos se lembrem de que o pai deles sempre procurou colocar Deus em primeiro lugar. O Senhor declarou: Juntos vivereis em amor, de modo que chorareis a perda dos que morrerem. Enquanto choramos, também nos regozijamos com a gloriosa ressurreição de nosso Salvador. Graças a Ele, nossos entes queridos e amigos continuam sua jornada eterna. Como o presidente Joseph F. Smith explicou,
Não podemos esquecê-los. Não cessamos de amá-los. Eles progrediram. Nós estamos progredindo. Nós estamos crescendo, assim como eles cresceram. O presidente Russell Nelson afirmou: nossas lágrimas de tristeza se transformam em lágrimas de expectativa. Nossa perspectiva eterna não apenas amplia nosso entendimento sobre aqueles que continuam sua jornada além da mortalidade, mas também abre nossa compreensão sobre aqueles que estão no início de sua jornada e acabaram de entrar na mortalidade. Cada pessoa que vem à Terra é um filho ou filha únicos de Deus. Nossa jornada pessoal não começou no nascimento. Antes de nascermos, estávamos juntos, em um mundo de preparação, onde recebemos nossas primeiras lições no mundo dos espíritos. Jeová disse a Jeremias: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Algumas pessoas podem questionar se a vida começa com a formação de um embrião ou quando o coração começa a bater, ou quando o bebê é capaz de viver fora do útero, mas para nós, não há dúvida de que as filhas e os filhos espirituais de Deus estão em sua própria jornada pessoal quando vêm à Terra para receber um corpo e passar pela mortalidade. Como filhos do convênio de Deus, amamos, honramos, nutrimos, protegemos e recebemos os espíritos que vêm do mundo pré-mortal. Para uma mulher, ter filhos pode ser um grande sacrifício físico, emocional e financeiro. Amamos e honramos as incríveis mulheres desta igreja. Com inteligência e sabedoria, vocês carregam os fardos de sua família. Vocês amam, vocês servem e se sacrificam. Vocês fortalecem a fé, ministram aos necessitados e contribuem enormemente para a sociedade. Há alguns anos, sentindo profunda preocupação com o número de abortos no mundo, o presidente Gordon B. Hinckley falou às mulheres da igreja usando palavras que são relevantes para nós hoje. Ele afirmou: vocês, esposas e mães, são a âncora da família. Vocês geram filhos. Que imensa e sagrada responsabilidade. O que está acontecendo com o nosso apreço pela santidade da vida humana? O aborto é um mal evidente, real e repugnante que está varrendo a terra. Rogo às mulheres desta igreja que se esquivem dele, que se ergam acima dele e que se afastem de situações comprometedoras que o façam parecer desejável. Existem algumas poucas situações em que ele pode ocorrer, mas são extremamente limitadas e, na maior parte das vezes, improváveis. Vocês são mães de filhos e filhas de Deus, cujas vidas são sagradas. Proteger essas vidas é uma responsabilidade dada por Deus que não pode ser negligentemente posta de lado. O Elder Marcus B. Nash me contou a história de uma mulher de 84 anos que, durante a entrevista batismal, admitiu ter cometido um aborto muitos anos antes. Com sincera emoção, ela disse: por 46 anos carreguei todos os dias da minha vida o peso de ter abortado uma criança. Nada que eu fizesse aliviava a dor e a culpa. Eu vivi sem esperança até que me foi ensinado o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Aprendi sobre como me arrepender e, de repente, fiquei cheia de esperança. Finalmente vim a saber que eu poderia ser perdoada se verdadeiramente me arrependesse de meus pecados. Como somos gratos pelas dádivas divinas do arrependimento e do perdão. Qual é a nossa responsabilidade como pacíficos discípulos de Jesus Cristo?
que vivamos os mandamentos de Deus, os ensinemos a nossos filhos e os compartilhemos com aqueles que estejam dispostos a ouvir. Que externemos nossos profundos sentimentos sobre a santidade da vida àqueles que tomam decisões na sociedade. Talvez eles não deem o devido valor às nossas crenças, mas oramos para que entendam melhor o motivo pelo qual, para nós, essas decisões vão muito além do que aquilo que uma pessoa quer para a sua própria vida. Se ocorrer uma gravidez inesperada, que estendamos a mão com amor, incentivo e, quando necessário, com ajuda financeira, fortalecendo a mãe ao permitir que seu filho nasça e continue sua jornada na mortalidade. Em nossa família, fomos imensamente abençoados quando, há 20 anos, uma jovem de 16 anos soube que estava esperando um bebê. Ela e o pai da criança não eram casados, nem pretendiam se casar. A moça acreditava que a vida em seu ventre era preciosa. Ela deu à luz uma menina e permitiu que uma família justa a adotasse. Para Bryce e Jolene, ela foi uma resposta às suas orações. Eles a chamaram de Emily e a ensinaram a confiar no Pai Celestial e em seu Filho Jesus Cristo. Emily cresceu. Como somos gratos por Emily e nosso neto Christian terem se apaixonado e se casado na casa do Senhor. Emily e Christian hoje também têm uma filhinha. Emily recentemente escreveu: durante os 9 meses de gravidez, tive tempo para refletir sobre meu próprio nascimento. Pensei em minha mãe biológica, que tinha apenas 16 anos de idade, ao vivenciar as dores e mudanças que a gravidez traz. Não pude deixar de imaginar como elas devem ter sido difíceis aos 16 anos de idade. Choro ao pensar em minha mãe biológica, que sabia que não poderia me proporcionar a vida que ela desejava para mim e me entregou abnegadamente para adoção. Não consigo imaginar o que ela deve ter enfrentado naqueles 9 meses, sendo observada com olhos que a julgavam à medida que seu corpo mudava, perdendo as experiências da adolescência, sabendo que no final daquele trabalho de parto de amor materno, ela colocaria sua filha nos braços de outra pessoa. Sou muito grata por sua escolha abnegada, por ela não ter escolhido usar seu arbítrio de maneira a eliminar o meu. Emily concluiu dizendo: sou muito grata pelo plano divino do Pai Celestial, por meus incríveis pais, que me amaram e cuidaram de mim, e pelos templos onde podemos ser selados a nossa família por toda a eternidade. O Salvador, lançando mão de uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes pequeninos em meu nome, a mim me recebe. Expresso o meu amor e minha compaixão pelos casais justos que se casam e são incapazes de ter os filhos que tão ansiosamente desejam, e pelas mulheres e os homens que não tiveram a oportunidade de se casar de acordo com a lei de Deus. É difícil de entender por que alguns sonhos não se realizam nesta vida se os encararmos apenas sob a perspectiva da mortalidade. Como servo do Senhor, prometo-lhes que, se forem fiéis a Jesus Cristo e a seus convênios, vocês receberão bênçãos compensatórias nesta vida, bem como seus desejos justos no cronograma eterno do Senhor. Pode haver felicidade na jornada da mortalidade, mesmo que nenhuma de nossas esperanças justas se concretize. Após o nascimento, os filhos continuam a precisar de nossa ajuda. Alguns precisam desesperadamente de ajuda. A cada ano, graças ao empenho dos bispos e às generosas contribuições que vocês fazem para as ofertas de jejum e para a ajuda humanitária, a vida de milhões de crianças é abençoada. A primeira presidência anunciou recentemente um auxílio adicional de $20 milhões para apoiar a UNICEF em seus esforços globais para administrar 2 bilhões de vacinas. Deus ama as crianças.
É preocupante que mesmo em alguns dos países mais prósperos do mundo estejam nascendo menos crianças. O mandamento dado por Deus a seus filhos de multiplicarem-se e encherem a terra continua em vigor. O momento de ter um filho e o número de filhos são decisões particulares que devem ser tomadas entre marido e mulher e o Senhor. Com fé e oração, essas decisões sagradas podem ser belas experiências de revelação. Vou contar a história da família Lang, do sul da Califórnia. A irmã Rebecca Lang escreveu: no verão de 2011, nossa vida familiar parecia perfeita. Tínhamos um casamento feliz e 4 filhos com 3, 5, 7 e 9 anos de idade. Minhas gestações e meus partos tinham sido de alto risco e nos sentimos muito abençoados com 4 filhos, imaginando que nossa família estava completa. Em outubro, enquanto ouvia a conferência geral, tive a sensação inconfundível de que devíamos ter outro bebê. Ao ponderarmos e orarmos, LeGrand e eu soubemos que Deus tinha um plano diferente para nós. Após outra gravidez e outro parto difíceis, fomos abençoados com uma bela menina. Nós a chamamos de Brielle. Ela foi um milagre. Momentos após ela nascer, enquanto eu ainda estava na sala de parto, ouvi a voz inconfundível do Espírito: haverá mais uma. 3 anos depois, outro milagre. Brielle e Mia são uma grande alegria para a nossa família. Ela conclui: se estivermos abertos à orientação do Senhor e seguirmos seu plano para nós, sempre alcançaremos maior felicidade do que se confiarmos em nosso próprio entendimento. O Salvador ama cada uma de suas crianças. E pegou as criancinhas uma a uma e abençoou-as. E lançaram o olhar ao céu, e viram anjos descendo dos céus, no meio de fogo. E os anjos cercaram aqueles pequeninos, e os anjos ministraram entre eles. Testifico que sua própria jornada pessoal como filhos de Deus não começou quando o primeiro fôlego de ar entrou em seus pulmões nesta terra e nem terminará quando vocês derem seu último suspiro na mortalidade. Jamais esqueçamos que cada filho espiritual de Deus vem à terra em sua própria jornada pessoal. Que sempre os acolhamos, protejamos e amemos. Ao receberem essas preciosas crianças em nome do Salvador e ao ajudarem-nas em sua jornada eterna, prometo-lhes que o Senhor os abençoará e derramará sobre vocês seu amor e sua aprovação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, sinto-me imensamente grato pelo privilégio de falar a vocês diretamente da África. É uma bênção ter a tecnologia hoje e poder usá-la da maneira mais eficaz possível para me dirigir a vocês onde quer que estejam. Em setembro de 2019, quando participávamos de um seminário para a liderança da missão, a irmã Mutombo e eu tivemos o privilégio, enquanto servíamos como líderes da missão Maryland Baltimore, de visitar alguns lugares históricos da igreja em Palmyra, Nova York. Nossa visita se encerrou no Bosque Sagrado. Nosso intuito ao visitar o Bosque Sagrado não era de ter uma visão ou uma manifestação celestial. No entanto, sentimos realmente a presença de Deus naquele local sagrado. Nosso coração ficou repleto de gratidão pelo profeta Joseph Smith. Enquanto voltávamos de nossa visita, a irmã Mutombo percebeu um grande sorriso em meu rosto e perguntou: qual é o motivo de sua alegria? Respondi: minha querida Natalie, a verdade sempre triunfará sobre o erro e a escuridão não continuará na terra, graças ao Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Deus, o Pai, e Jesus Cristo apareceram ao jovem Joseph Smith para trazer à luz o que estava oculto, para que recebêssemos o conhecimento das coisas como são, como foram e como serão.
Após quase 200 anos, muitas pessoas ainda buscam as verdades necessárias para se tornarem livres das tradições e das mentiras que o adversário espalha pelo mundo. Muitas pessoas estão cegadas pela astúcia sutil dos homens. Em sua epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo ensinou: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O Salvador prometeu que ele será a luz para todos os que ouvirem suas palavras. Há 35 anos, meus pais também estavam cegos e buscavam desesperadamente saber a verdade e se perguntavam onde poderiam encontrá-la. Meus pais nasceram em um vilarejo em que as tradições estavam muito enraizadas na vida de pessoas e famílias. Eles deixaram o vilarejo quando eram jovens e foram para a cidade em busca de uma vida melhor. Eles se casaram e começaram a formar sua família de maneira modesta. Quase 8 pessoas viviam em uma pequena casa. Meus pais, 2 de minhas irmãs, eu e um primo que morava conosco. Eu me perguntava se realmente éramos uma família, uma vez que não podíamos jantar na mesma mesa que meus pais. Quando nosso pai voltava do trabalho, assim que ele entrava na casa, era-nos pedido que ficássemos do lado de fora. Nossas noites eram muito curtas, já que não conseguíamos dormir por causa da falta de harmonia e de amor verdadeiro no casamento de nossos pais. Nossa casa não era apenas era pequena em tamanho, era também um local escuro. Antes de conhecermos os missionários, todos os domingos íamos a igrejas diferentes. Era nítido que meus pais buscavam algo que o mundo não podia oferecer. Continuamos com essa prática até conhecermos o Elder e a Sister Hutchins, o primeiro casal missionário chamado para servir no Zaire, conhecido hoje como República Democrática do Congo, ou Congo-Kinshasa. Quando começamos a receber a visita daqueles missionários maravilhosos, que eram como anjos de Deus, percebi que algo começou a mudar em nossa família. Depois de nosso batismo, realmente começamos a ter gradualmente um novo estilo de vida, graças ao Evangelho restaurado. As palavras de Cristo começaram a acalentar nossa alma. Elas começaram a iluminar nosso entendimento e se tornaram deliciosas para nós, pois as verdades que recebemos eram visíveis e podíamos ver nelas luz. Luz essa que se tornava mais brilhante a cada dia. A compreensão dos porquês do Evangelho estava nos ajudando a nos tornar mais semelhantes ao Salvador. O tamanho de nossa casa não mudou e nossa condição também não. Testemunhei, no entanto, uma mudança de coração em meus pais a orarmos diariamente pela manhã e à noite. Passamos a estudar o livro de Mórmon, a fazer reuniões familiares e então nós nos tornamos uma família de verdade. Todos os domingos acordávamos às 6 da manhã para nos preparar para ir à igreja. Sem reclamar, viajávamos por várias horas para participar das reuniões. Foi uma experiência maravilhosa de se testemunhar. Nós, que antes vivíamos em trevas, afugentamos as trevas de nosso meio e passamos a ver uma grande luz. Lembro-me de um dia, quando eu não queria levantar cedo para a nossa oração familiar, em que reclamei para minha irmã: não há nada mais para se fazer nesta casa, a não ser orar e orar? Meu pai ouviu meu comentário. Lembro-me da reação dele. De maneira amorosa, mas firme, ele me ensinou: enquanto você morar nesta casa, você vai orar, orar e orar. As palavras de meu pai ecoavam em minha mente todos os dias. O que vocês acham que a irmã Mutombo e eu fazemos com nossos filhos hoje? Nós oramos, oramos e oramos. Esse é o nosso legado. O homem que nasceu cego e foi curado por Jesus Cristo, ao ser questionado por seus vizinhos e pelos fariseus, disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E fui e lavei-me e vi. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Nós também éramos cegos e agora podemos ver.
O Evangelho restaurado tem influenciado nossa família desde aquela época. Compreender os porquês do Evangelho já abençoou 3 gerações de minha família e continuará a abençoar muitas gerações que estão por vir. Jesus Cristo é a luz que brilha na escuridão. Quem o seguir não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por quase um ano, entre 2016 e 2017, o povo da região de Kasaï enfrentou uma terrível tragédia. Foi um período muito sombrio para o povo devido aos conflitos entre um grupo tradicional de guerrilheiros e a Força Nacional. A violência se espalhou da região central de Kasaï para as regiões mais distantes. Muitas pessoas abandonaram seu lar para se esconder no matagal. Essas pessoas não tinham nada, não tinham comida, nem água, e entre elas havia alguns membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias na região de Kananga. Alguns membros da igreja foram mortos pela milícia. O irmão Honore Mulumba, da Alenganza, na cidade de Kananga, e sua família foram algumas das poucas pessoas que permaneceram escondidas em casa, pois não sabiam para onde ir, uma vez que as ruas se transformaram em um campo de batalha. Certo dia, um dos homens de uma milícia vizinha percebeu a presença do irmão Mulumba e de sua família, que haviam saído à noite para procurar vegetais em seu jardim para comer. Um grupo da milícia foi então até a casa deles, expulsou-os de casa e disse que eles deveriam decidir entre seguir as práticas da milícia ou morrer. O irmão Mulumba, com muita coragem, disse: "Sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Minha família e eu aceitamos Jesus Cristo e temos fé nele. Permaneceremos fiéis aos nossos convênios e aceitaremos a morte." Eles responderam: "Por terem escolhido Jesus Cristo, o corpo de vocês será comido pelos cachorros." E prometeram retornar. No entanto, eles nunca retornaram. A família permaneceu lá por 2 meses e não voltou a ver aqueles milicianos. O irmão Mulumba e sua família mantiveram a tocha de sua fé acesa. Eles se lembraram de seus convênios e foram protegidos. Jesus Cristo é a luz que devemos levantar nos momentos de escuridão em nossa vida mortal. Quando escolhemos seguir a Jesus Cristo, decidimos ser modificados. Um homem modificado por Cristo terá Cristo por seu capitão. E assim como Paulo perguntará: "Senhor, o que queres que eu faça?" Nós seguiremos os seus passos. Nós andaremos como ele andou. Preste o testemunho dele, que morreu, foi sepultado, ressuscitou no 3º dia e subiu aos céus para que vocês e eu recebêssemos as bênçãos da imortalidade e da salvação. Ele é a luz e a vida e a verdade do mundo. Ele é o antídoto e o remédio para a confusão que há no mundo. Ele é o padrão de excelência para a exaltação. Sim, Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Somos gratos a todos os que falaram a nós nesta tarde e pela bela música apresentada pelo coro. Lembramos aos irmãos que a sessão geral do sacerdócio terá início às 21 horas, horário de Brasília. A transmissão gravada previamente do programa Música e Palavras de Inspiração acontecerá amanhã, das 12 horas e 30 minutos às 13 horas no horário de Brasília. A sessão da manhã de domingo da conferência terá início logo após a transmissão desse programa. O último orador desta sessão será o presidente M. Russell Ballard, presidente em exercício do Quórum dos 12 Apóstolos. Após suas palavras, o coro encerrará a reunião cantando "A Deus, Senhor e Rei". Em seguida, a oração de encerramento será oferecida pelo irmão Mark L. Pace, presidente-geral da Escola Dominical. Brothers and sisters, this Easter time, irmãos e irmãs, nesta época de Páscoa, nossa atenção se volta à gloriosa ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembramo-nos do convite do Salvador: "Vinde a mim,
todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O convite do Salvador para nos achegarmos a Ele é feito a todos, não apenas para irmos até Ele, mas também para pertencermos à sua igreja. No versículo que precede esse amoroso convite, Jesus ensina que o modo de alcançar isso é procurar segui-lo. Ele declarou: ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus deseja que saibamos que Deus é um Pai celestial amoroso. Saber que somos amados por nosso Pai celestial nos ajudará a saber quem somos e que pertencemos à sua grande família eterna. Um artigo da Mayo Clinic observou recentemente: sentir-se incluído é muito importante. Quase todos os aspectos de nossa vida se estruturam em torno de pertencermos a algo. O relatório acrescenta: não podemos dissociar nossa saúde física e mental. E eu acrescentaria nossa saúde espiritual, da importância de nos sentirmos parte de alguma coisa. Na noite anterior ao seu sofrimento no Getsemane e sua morte na cruz, o Senhor se reuniu com seus discípulos para a última ceia. Ele lhes disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Antes do pôr do sol do dia seguinte, Jesus Cristo sofreu e morreu na cruz por nossos pecados. Imagino como os homens e as mulheres fiéis que o seguiam devem ter se sentido em Jerusalém quando o sol se pôs e a escuridão e o medo os envolveram. Assim como esses antigos discípulos há quase 2000 anos, muitos de nós também podemos nos sentir solitários de vez em quando. Tenho vivenciado essa solidão desde a morte de minha preciosa esposa, Bárbara, há mais de 2 anos. Sei o que é estar cercado por familiares, amigos, colaboradores, mas ainda me senti solitário, porque o amor da minha vida não está mais ao meu lado. A pandemia da Covid-19 intensificou essa sensação de isolamento e solidão para muitas pessoas. Apesar dos desafios que enfrentamos na vida, como naquela primeira manhã de Páscoa, podemos despertar para uma nova vida em Cristo, com novas e maravilhosas possibilidades e novas realidades ao nos voltarmos para o Senhor em busca de esperança e acolhimento. Sinto pessoalmente a dor daqueles que não se sentem incluídos. Ao assistir às notícias do mundo todo, vejo muitas pessoas que parecem estar passando por essa solidão. Creio que é porque talvez não saibam que são amadas pelo Pai Celestial e que todos pertencemos à sua família eterna. Acreditar que Deus nos ama e que somos seus filhos nos traz consolo e segurança. Por sermos filhos espirituais de Deus, todos temos origem, natureza e potencial divinos. Cada um de nós é um filho ou uma filha gerado em espírito por pais celestiais que o amam. Essa é a nossa identidade. É quem realmente somos. Nossa identidade espiritual é aprimorada à medida que entendemos nossas muitas identidades mortais,
incluindo a herança étnica, cultural ou nacional. Esse senso de identidade espiritual e cultural, amor e pertencimento pode inspirar esperança e amor por Jesus Cristo. Falo de esperança em Cristo não apenas como um pensamento positivo. Na verdade, falo da esperança como uma expectativa que se cumprirá. Tal esperança é essencial para superar as adversidades, fomentar a resiliência e a força espirituais e saber que somos amados por nosso Pai eterno e que somos seus filhos que pertencem à sua família. Quando temos esperança em Cristo, aprendemos que, ao precisarmos fazer e guardar convênios sagrados, nossos maiores desejos e sonhos podem se realizar por meio dele. O quórum dos 12 apóstolos vem se reunindo em espírito de oração e com o desejo de compreender como ajudar todos os que se sentem sozinhos ou deslocados. Ansiamos por ajudar as pessoas que se sentem assim. Gostaria de mencionar, sobretudo, as pessoas que estão atualmente solteiras. Irmãos e irmãs, mais da metade dos adultos na igreja hoje são viúvos, divorciados ou ainda não se casaram. Alguns se perguntam sobre suas oportunidades e seu lugar no plano de Deus e na igreja. Devemos compreender que a vida eterna não é simplesmente uma questão de estado civil atual, mas de discipulado e de ser valentes no testemunho de Jesus. A esperança de todos os solteiros é a mesma de todos os membros da Igreja restaurada do Senhor. Ter acesso à graça de Cristo por meio da obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Eu gostaria de relembrar que existem alguns princípios importantes que precisamos entender. Primeiro, as Escrituras e os profetas modernos confirmam que todos os que forem fiéis no cumprimento dos convênios do Evangelho terão a oportunidade de exaltação. O presidente Russell M. Nelson ensinou: no devido tempo e a maneira do Senhor, nenhuma bênção será negada aos seus santos fiéis. O Senhor julgará e recompensará cada pessoa de acordo com seu sincero desejo, bem como suas ações. Segundo, o tempo e a maneira precisos em que as bênçãos da exaltação são concedidas não foram todos revelados, mas, apesar disso, estão garantidos. O presidente Dallin H. Oaks explicou que algumas das circunstâncias da mortalidade serão corrigidas no milênio, quando será completado tudo o que estiver incompleto no grande plano de felicidade para todos os filhos dignos do Pai. Isso não significa que todas as bênçãos serão adiadas para o milênio. Algumas já foram recebidas e outras continuam a sê-lo até aquele dia. Terceiro, esperar no Senhor implica obediência contínua e progresso espiritual em direção a Ele. Esperar no Senhor não significa dar tempo ao tempo. Nunca devemos pensar que estamos em uma sala de espera. Esperar no Senhor significa que devemos agir. Aprendi ao longo dos anos que nossa esperança em Cristo aumenta quando servimos ao próximo. Ao servirmos como Jesus serviu, naturalmente aumentamos nossa esperança nele. O crescimento pessoal que podemos alcançar agora, enquanto esperamos no Senhor e em suas promessas, é um elemento sagrado e inestimável de seu plano para cada um de nós. As contribuições que podemos fazer agora para ajudar a edificar a igreja na terra e coligar Israel
são muito necessárias. O estado civil de uma pessoa nada tem a ver com sua capacidade de servir. O Senhor honra aqueles que servem e esperam nele com paciência e fé. Quarto, Deus oferece a vida eterna a todos os seus filhos. Todos aqueles que aceitarem o dom do arrependimento oferecido pelo Salvador e viverem seus mandamentos receberão a vida eterna, mesmo que não alcancem todas as suas características e perfeições na mortalidade. Aqueles que se arrependerem constatarão a prontidão do Senhor para perdoar, como Ele assegurou. Sim, e tantas vezes quantas o meu povo se arrepender, perdoá-lo-ei de suas ofensas contra mim. Em uma última análise, a capacidade, os desejos e as oportunidades de uma pessoa em questão de arbítrio e escolha, incluindo a dignidade para as bênçãos eternas, são questões que só o Senhor cabe julgar. Quinto, nossa confiança nessas garantias está enraizada em nossa fé em Jesus Cristo, por cuja graça todas as coisas relativas à mortalidade são corrigidas. Todas as bênçãos prometidas foram possibilitadas por aquele que, por sua expiação, desceu abaixo de todas as coisas e venceu o mundo. Ele sentou-se à mão direita de Deus para reclamar do Pai os direitos de misericórdia que tem sobre os filhos dos homens. Portanto, ele advoga a causa dos filhos dos homens. No fim, os santos encher-se-ão com sua glória e receberão sua herança como cordeiros com Cristo. Nosso desejo é que esses princípios ajudem todos a ter mais esperança em Cristo e um sentimento de pertencimento. Nunca se esqueçam de que vocês são filhos de Deus, nosso Pai eterno, agora e para sempre. Ele os ama e a Igreja quer recebê-los e precisa de vocês. Sim, precisamos de vocês. Precisamos de sua voz, bondade, retidão, talentos e habilidades. Há muitos anos falamos de jovens adultos solteiros, jovens adultos e adultos. Essas designações podem ter utilidade administrativa, às vezes, mas podem inadvertidamente mudar nossa percepção das outras pessoas. Existe uma maneira de evitar essa tendência humana que pode nos separar uns dos outros? O presidente Nelson pediu que nos referíssemos a nós mesmos como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Isso abrange a todos nós, não é mesmo? O Evangelho de Jesus Cristo tem o poder de nos unir. Em última análise, somos mais parecidos do que diferentes. Como membros da família de Deus, somos verdadeiramente irmãos e irmãs. Paulo declarou, e Deus, de um só sangue, fez todas as gerações dos homens para habitar sobre toda a face da terra. A vocês, presidente de estaca, bispos e líderes dos quórums e das irmãs, peço que considerem cada membro de sua ala, de sua estaca, ala, quórum ou organização, como membros que podem contribuir e servir em chamados e participar de muitas maneiras. Todos os membros de nossos quórums, nossas organizações, alas e estacas têm dons e talentos concedidos por Deus que podem ajudar a edificar seu reino agora. Vamos chamar nossos membros que são solteiros para servir, elevar e ensinar. Descartem velhas noções e ideias que às vezes contribuíram de maneira não intencional para os sentimentos deles de solidão, exclusão ou inaptidão para o serviço.
presto o meu testemunho neste fim de semana de Páscoa de nosso Salvador Jesus Cristo e da esperança eterna que Ele oferece a mim e a todos os que acreditam em seu nome. E presto esse meu testemunho humildemente em seu sagrado nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Our dear Heavenly Father, Nosso querido Pai at the Celestial, conclusion of this ao término beautiful and inspiring session of desta General Conference, we sessão bow our heads inspiradora da and we Conferência Geral, nós inclinamos nossa cabeça, agradecemos-te pelo privilégio de estarmos aqui. Seus filhos e filhas, como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E como amigos, nós nos alegramos com os ensinamentos que ouvimos neste dia. O Espírito testemunhou a nós da verdade do Evangelho, desta época e da bênção que tem sido para nós.
Nós o amamos. Amamos teu Filho Jesus Cristo. Amamos aprender sobre ele e amamos aprender sobre como viver o Evangelho neste mundo, nesta época. Agradecemos-te pelo presidente Nelson, pela sua liderança inspirada, e agradecemos por todos os membros da primeira presidência e do Quórum dos 12, e pela sua orientação inspiradora a nós. Agradecemos novamente, Senhor, por esse momento doce, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta foi a transmissão da sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Anual número 191 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão foi apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo, gravada de conferências gerais anteriores. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.